Olá pessoal, estamos numa ação e reação nesta quinta-feira de tempo nublado na Baixada Santista, depois de vários dias de sol aí, tinha uns 10, 12 dias com sol, né, tempo bom aqui na Baixada. Hoje um tempo, assim, um tempo gostoso aqui para quem está vendo fora de Santos, uma chuvinha bem fininha que não chega a atrapalhar ninguém, né, mas no tempo nublado, assim, um tempo nublado conforme nós estamos mostrando aqui, para as pessoas que estão vendo do Rio de Janeiro, como a dona Norma, a doutora Jacerema lá de Jaboticabal. E hoje nós temos aqui o Sérgio Pardal Feodenthal, ou Fraudenthal, se for falar na pronúncia alemã correta, né? Ele que é advogado, mexe com a parte de previdência, é uma pessoa muito inteirada nisso, né? E também o Guto Brito, que participou ontem no programa com o nosso amigo Chagas ontem, né? Ontem o Chagas defendeu, é aquela coisa, se não fizer a reforma quebra tudo, tem que fazer. Eu dei uma cutucada nele, falei que o professor Pardal fala que a Previdência é hiperavitária, que manda 30% para a DRU, que pega dinheiro entra muita gente do serviço da Seguridade Social ali, que não é o lugar, que tem problemas também com lojas, que tem problemas também de grandes empresas que não pagam. Ele falou, bom, mas se fizer isso, filete, nós temos que aumentar impostos, né? Então ele fala, eu respeito o Pardal, é meu amigo, um dos meus melhores amigos, o Chagas, se bem que, né? Então, como o Chagas não está aqui, ele te elogiou. Falei, ele tem uma visão, essa visão, a minha visão é a visão de quem paga, é uma visão diferente, de que tem que abrir empregos e tal. E o Guto participou do programa, então ele pode colaborar, porque ele teve no programa de ontem, onde o Pardal foi elogiado, vamos dizer assim, não teve nenhuma crítica, teve só elogios, falou que é teu amigo, tal, né? Falou que é tipo um Santos e Corinthians, mas que é teu amigo, entendeu? É verdade. É teu amigo. E que você tem ideia diferente, mas ele gosta de discutir essas ideias e tal. Então eu queria dizer que é um prazer estar com o professor Sérgio Pardal aqui hoje. Bora. Então, e também com o Guto Brito. Boa tarde a telespectadores. Entrevistei muito Pardal quando trabalhava no Expresso Popular. Agora estou na bancada com ele aqui na TV. Uma satisfação, Pardal. Hoje a gente, como bom jornalismo manda, tivemos ontem Fernando Chagas falando que é a favor da reforma da Previdência. E hoje temos o Pardal, vai dar ao lado dele, que é contra essa reforma que está aí. Estávamos já falando nos bastidores, ele já falou que é contra. Mas o mais importante, telespectador, é ter pessoas gabaritadas, capacitadas para expor a opinião, e você que está em casa nos assistindo vai tirar o seu juízo de valor. Não adianta a gente querer induzir o telespectador, Pardal Filete, a concordar com o que você acha. O telespectador tem que ver a sua realidade para ele também pensar e saber o que é bom e o que não é bom para ele. Acho que é fundamental e muito importante esse trabalho que a TV Com está fazendo em relação a essa questão da reforma da Previdência. E aqui, Pardal, a gente tem muitos acertos, temos erros também, tem gente que me cruza na rua. Pô, não vai vereador? Pô, nós fizemos um pouquinho aqui. Trouxemos o Lincoln Reis, trouxemos Ademir Pestana. Trouxemos o Jorge Fernandes, que vai entrar, trouxemos o Lincoln Reis, trouxemos o Ademir Pestana, bem falado. Precisamos trazer Sadal Macai também. Jorge Fernandes vai trazer o Sadal. Já trouxemos há um tempo um pouco maior o Kaká, né, que ele na época estava de secretário, trouxemos. Mas também trazemos o Zé Geraldo. Aldrin Cleis já veio. Aldrin Cleis, isso, bem lembrado. Também trazemos o Zé Geraldo Barbosa, Macaé, Cirino, Antônio Carlos da Atmas. Também trazemos o pessoal mais à esquerda. Quando a Dilma estava naquele processo vai ou não vai do impeachment, o Antônio Carlos veio aqui no programa e o Cirino veio com a camisa não vai ter golpe. E eles ficaram brincando que vai entrar, não vai entrar, não sabia se era brincadeira ou não. Eu liguei para a direção da TV, pode entrar os dois. Então o Cirino veio aqui, não vai ter golpe. Os caras na rua, querido, o cara pode vir aqui com uma flor na cabeça, ele pode falar que é gay, ele pode falar que não é gay, ele pode falar que... Não, veja bem, aqui não tem problema, aqui, o programa é tipo assim, eu até quero trazer uma drag queen um dia aqui para ver, um travesti para ver como é que é a rua, né? Hoje tá GBLTI, né? É diversidade, a gente tem que respeitar tal. Então é normal, acho que o programa tem que ser assim. Então a gente é perdoado pelos erros quando a gente faz um programa democrático, né? Que a pessoa vê, poxa, eles não estão puxando o saco do Bolsonaro, não estão também puxando o saco do Lula. Eles estão falando a verdade, né? Débora Camilo também, mais à esquerda, mulher, advogada, já vem. O Uriel Vilas Boas. O Uriel sempre participa. A gente sempre lê as participações dele, né? Já tivemos várias pessoas aqui, né? Então, às vezes você vai na rua, poxa, o nosso jornalista que veio aqui, que falou do Ponta da Praia, o Rodolfo Amaral. Depois trouxemos a procuradora também, a Renata.
Tranquilo. E quando ele brincava um pouco com a questão, eu falava assim, não, peraí, Rodolfo. Mas a Renata é uma mulher inteirada e tal. Quando ela fala alguma coisa, não, mas tal. Então a gente sempre, vamos dizer assim, faz uma proteção para a pessoa que não está aqui também, né? Para não deixar... Eu já debati, inclusive, 2 vezes sobre a questão da reforma com o Rodolfo Amaral. Isso. Tivemos um debate na OAB e outro no Santa Cecília. Mas quando vocês debatem, vocês são inteligentes, os dois e são rápidos, beleza. Entenda. O duro é quando a pessoa não está aqui. O duro é quando a pessoa não está aqui, né? Gosto muito do Rodolfo. Evidentemente, nós temos posições bastante divergentes, não são poucas. Ele tem uma visão, eu diria, orçamentária, e eu tenho uma visão de direito social. Então é claro que há divergências. Em relação ao meu amigo Wagner Chagas, também... Fernando Chagas. Fernando Wagner Chagas. Isso. Então, ele também tem algumas diferenças do ponto de vista orçamentário. Agora, veja uma coisa. Muito interessante seria debater, entendendo que há 2 momentos agora. Existe a PEC 006, proposta por esse desgoverno que está aí, e existe agora a proposta um pouquinho desidratada. Não o suficiente, mas um pouco desidratada. Por que isso é importante? É importante porque a proposta que eles faziam, a nova Previdência, sabe o que era a nova Previdência? Eles, quando você diz, é o governo. O governo federal. Isso. Porque como não passou, foi desidratando a coisa. Não tá aquela, né? não tá aquele facão tão não tá tão pesado. Porque pensa né? só no seguinte, a proposta de capitalização, eu até publiquei um texto, eu tenho a minha coluninha, não é? Entra no meu site pardaladvocacia.com.br, tem lá a coluna Direito Previdenciário, toda segunda e toda quinta tem uma bobagemzinha minha lá. Eu publiquei um artigo que chama-se A Capitalização é uma Farsa. E é uma farsa. A proposta que eles estavam fazendo de criação de um novo regime de previdência, a nova previdência, que vai garantir os novos e os velhos. Mentira. Aquilo ia desgarantir os dois. Em primeiro lugar, o que é regime de capitalização, vírgula, modalidade e contribuição definida. Está escrito no projeto dos caras, modalidade, contribuição definida. Então, primeira coisa importante é lembrar, os fundos de pensão, sabe fundo de pensão? FENCO, Petros, Portos, Fundação CESP, esse povo todo antigamente propunha um plano de benefício definido, que era complicado para o matemático atuário, né? O cara prometia para você que ia pagar para você a diferença entre o que pagasse o INPS e o que você ganharia em atividade. Para fazer um cálculo desse, o matemático tem que ser bom demais a arrecadar dinheiro e aplicar, tudo bem? Bom, lá para 97, 98 veio uma nova ideia, que é a tal da contribuição definida. Esse é um plano de benefício definido. O de contribuição definida significava botar dinheiro todo mês e quando chegar na hora de aposentar, pega aquela reserva toda e divide pela sua expectativa de sobrevida. Quanto tempo você vai viver? Lá na tabelinha do IBGE, né? Aquele resto de vida contando o momento quando você se aposenta. Na hora de aposentar, você pega a tabelinha do IBGE daquele momento. Então, aposentei com 65. O IBGE diz que você vai viver 12 anos. Então, pega esse dinheiro aqui e divide por 12. Se eu viver um pouco mais, a seguradora se vira e cobre, né? Por isso que dizem por aí que a seguradora compra bonequinho de voodoo e espeta agulhinha o tempo todo para morrer logo. Se eu viver 20 anos... eles de uma certa maneira, entre aspas, vão te pagar 8 a mais do que a expectativa. Isso. Se você morrer no dia seguinte lá, eles vão comemorar com champanhe. O computadorzinho deles lá, o computadorzinho dá até pulo lá, né? Isso. Na prática, eles assumiriam esse prejuízo dessa sobrevida. Claro, mas essa é uma outra condição. Acho que não. Essa é uma outra condição, isso nunca vai acontecer. Por quê, perdão? Simplesmente porque a expectativa de sobrevida do momento é muito alta. É muito alta, são poucos os que efetivamente passam da expectativa de sobrevida quando já tem 70 anos, por exemplo. A expectativa, ela é muito maleável nessa condição. E dizem por aí que o IBGE gosta mesmo das coisas americanas, né? Então diz que a expectativa que eles põem lá é do americano, não é nossa. Bom... tu acha que tem um joguinho, porque isso aí mexe com muitos interesses. Vamos jogar para o alto, que o país valoriza, que a medicina está melhor, que os indicadores sociais... tal. Especificamente em razão dos seguros. E o seguro também, né? Mas né? Basicamente os seguros. Sim. Agora... Fala que eu vou viver 80 anos, se eu viver 90, ótimo, mas se eu for embora com 70, eles ganham 10 anos nas minhas costas. Sim. Né? Agora pensem só uma coisa. Os fundos de pensão que estão aí, de empresas empregadoras, que são os patrocinadores, forçaram a barra para todo mundo mudar, de PBD para PCD, de benefício para contribuição. Por quê? O patrocinador deixa de contribuir? Não! Ele continua contribuindo, mas acontece que no final da brincadeira, um plano de benefício definido pode dar prejuízo, e quem cobre o prejuízo é o patrocinador.
Enquanto um plano de contribuição definida, meu povo, ó, no final das contas, a aplicação não foi boa e o seu fundo é zero. O matemático vai bater palma e falar, opa, qualquer que seja a expectativa de sobrevida dele, ele vai ganhar zero. Não, mas e aquele dinheiro que ele colocou lá todo mês? Perdeu-se, por exemplo, numa bomba inflacionária. Houve uma grande inflação, aplicar errado e o dinheiro sumiu, sobrou zero. Como é que fica? Que garantia existe? E aí vem uma brincadeira pior. Mas pode acontecer isso? Pode acontecer isso? É difícil. Não digo zero, mas por exemplo, perder 30% do você investiu lá R$1.000 por mês em 30 anos. Aí deu aquilo com juros, com tal. Não sei que juros que eles aplicam. Antigamente é coisa pior, Filete. Os Montepios. Sim. Montepio KPM, lembra? Montepio, esse todo mundo roubou dinheiro, ninguém ganhou nada. Então acontece esse desvio de dinheiro de fundo de pensão. Lembrar de uma coisa, os Montepios, o próprio nome dizia, Montepio é Monte Piedoso. Eu vou administrar sua grana sem ganhar nenhum tostão só porque eu sou bacana. Sou legal. Não deu certo. A Lei Complementar 109 hoje diz assim, um plano de contribuição, um plano de previdência aberto só pode ser feito com fins de lucro. Sem fins lucrativos ele é proibido, porque senão ele é mentiroso. Os planos fechados podem ser sem fins lucrativos, os abertos não. Mas deixa eu só chegar na questão do projeto. Os caras me vêm com um projeto onde não tem nem garantia que o patrão vai contribuir. Logo de cara já começa, você tem que botar o pé atrás. Vamos, pensa numa coisa. Esse tal de INSS cobra 20% do patrão e 11% do peão que ganha mais, aí 4 mil, 5 mil. Tudo bem? É 31%, tá bom? Eu quero saber como é que vão conseguir colocar 31% de salário nesse fundo de contribuição definida. Se para o INSS a dificuldade é essa, o que será um fundo de pensão? Agora, vem o problema principal. Vai ser facultativo, vai ser optativo. Optativo escambau. O patrão vai dizer para você, a única opção de eu te contratar é você entrar nesse plano aqui. Você entra, claro, que nem FGTS, lembra? Era opção nada. Então, o cara entra nisso. Esse regime que nós temos é o chamado regime de repartição, popularmente chamado Pacto de Gerações. Ele é bonito e ele é próprio para qualquer país civilizado, qualquer um. Alemanha, Itália, Espanha, todos eles têm regime de repartição. A diferença é que o regime de repartição deles pegava o dinheiro que ia sobrando e fazia aplicações. O nosso aqui construiu Brasília, Binacional de Itaipu, Transamazônica, um monte de roubagens, não é? Roubaram bastante. Então, o nosso regime fundo... de repartição, o cara tem os técnicos lá que eles vão ver qual é o melhor fundo do momento, vão colocar... O regime de repartição em si, ele tem a seguinte relação. O que entra no mês de contribuição é o que eu utilizo para pagar benefícios. Para eu ser um plano desse bom, eu tenho que ter no meu fundo de reserva o equivalente a 6 vezes a despesa mensal. Se eu tenho um pouco mais, ótimo. Se eu tenho um pouco menos, eu vou apertar depois. Nessa brincadeira seria diferente. Não aconteceu. Agora, nós temos um regime de repartição, tudo bem? Então, as contribuições do mês é que pagam o benefício daquele mês, tá bom? Aí eu invento um novo plano, onde a contribuição do peão que entrou hoje fica num fundo de reserva que ele carrega com ele o resto da vida. Até a hora que ele vai aposentar. Eu pergunto, quem é que vai pagar o regime de repartição que existe? A União paga. Opa. Se a União puder pagar, evidentemente não tem reforma nenhuma para fazer. Até aproveitando esse gancho, existe uma discussão muito grande hoje. Nós temos aqui, até conversamos isso hoje, a Seguridade Social. Seguridade Social brasileira engloba previdência, assistência e saúde. Tudo bem, a previdência é de caráter contributivo, a assistência, o próprio nome diz, é assistência. E saúde, de 88 para cá, é obrigação do Estado, direito de todo e qualquer cidadão. Tudo bem? Lógico que quem tem que cobrir a saúde e a assistência é a União, com os impostos indiretos, com o seu tesouro. O que a Previdência tem que cobrir são os benefícios de caráter contributivo. E aí tem outro probleminha. A contribuição tem que ser tripartite, como é o seguro alemão. O nosso tem base no seguro alemão. O nosso nasce em 1923, o deles em 1883. Então, a nossa base é a deles, tripartite, onde contribui patrão, empregado e Estado. E aí, aqui é o contrário. Aqui o Estado tem o tal do DRU, tirando 30%, né? Eu chamo de desvio de recursos da União. Agora,
Eu estava falando no comecinho... Mas, Pardal, esses 30%, vou voltar nesse 30%, você sempre falou que era um dinheiro que nunca devia ser tirado dali. Claro. Mas vamos supor que se eu chego hoje lá, eu e você na presidência da República, né? A gente não vai ter, mas você sim, aí eu vou chegar lá e falar assim, olha, 30% não vai sair mais aqui. Nós vamos cobrar das grandes empresas e tal. E como é que a gente faz para pagar a saúde, habitação, Brasília, mordomia? Como é que a gente faz para pagar esse dinheiro aí? Bom, vamos entender uma coisa. Não tem que ter. Não, sim, mas aí você vê o Rodrigo Maia que também não faz nada se não tiver. Não há uma relação direta entre o imposto que você paga e a saúde. Haveria se você faz impostos direcionados. Diferente é a contribuição efetiva. Sim, o que eles fazem com o dinheiro da DRU, então? Eles fazem qualquer coisa com o dinheiro da DRU. Não, mas é muito dinheiro, mas é para onde? Aí vai ter que dar uma pesquisada boa, né? Mas não é tão simples. Mas agora, veja uma coisa interessante. 50% deve ir para alguma coisa, né? 20% deve ir para alguma coisa. Dizem que a grande grana que eles usam é para pagar imposto da dívida pública. É para pagar juros da dívida pública. Imposto não, juros da dívida pública. Tá, e se você não paga esses juros, sofre da inflação, né? Depende das condições que você tem. Se você abaixa os juros, se você não abaixa os juros, qual é a aplicação efetiva? O Brasil passa por um processo de desindustrialização que vai nos custar muito caro. Esses caras querem que a gente venda trigo para comprar pão deles. E o nosso padeiro, vai aprender a plantar trigo. Essa é... Então, cuidado. Agora, só retornando o comecinho, eu disse que tem dois momentos. Uma coisa é o projeto que a PEC 006 trouxe e outra é o relatório que o Samuel Moreira fez. Eu tenho divergências enormes com o Samuel Moreira, até porque ele é um tucano, um neoliberal, eu não, né? Eu sou um comunista, então é evidente. Mas pelo menos no relatório que ele apresenta, ele retirou a tal da capitalização, que aquilo é grotesco, e colocou umas coisinhas que vão dar problemas. Por exemplo, o aumento do imposto dos bancos, da contribuição social dos bancos, de 15% para 20%. É justo, é correto. Os bancos, na verdade, são os piores pagadores que tem aqui no Brasil. E cobram juros acima da agiotagem, né? E devem. Então, sabe, essas coisinhas tem que brigar. Por exemplo, no projeto, no relatório que o Samuel apresentou, o DRU acaba para as contribuições previdenciárias, né? Então, também é um avanço. Então, não tira mais o DRU das... É o que está lá. Tem um artigo... Mas isso aí vai ser... Nada. Isso ainda vai ser votado, né? Não tira mais nada. É a tua ideia também. Claro! O DRU em relação às contribuições previdenciárias não pode existir. Sim, não pode. E aí vem a terceira questão. O Diese soltou um material bacana dizendo que o problema agora é reorçamentar, é novos orçamentos. Não é isso, porque a Seguridade é uma coisa só. O problema não é esse, não. O problema é muito maior. Se é tripartite, significa que a União tem que contribuir. Ou seja, até uma coisa divertida. Existe uma lei que é histórica, a Lei Orgânica da Previdência Social, de agosto de 1960. É uma lei que levou 14 anos sendo debatida no Congresso. Essa lei tem um artiguinho que diz assim: para garantir o sistema previdenciário, precisamos de 24% de todos os salários do Brasil. 24%. Por que 24%? Porque é um número facilmente divisível por 3. Então era 8% do patrão, 8% do empregado e 8% da União, que cá para nós nunca pagou. Nunca pagou. É o maior devedor, é a União. A mesma lei orgânica de 60 tinha um artiguinho que dizia assim: em tanto tempo é necessário fazer um cálculo atuarial das condições do seguro social para que a União garanta os pagamentos que não fez, para que a União pague as suas dívidas com o sistema. E ao invés disso, o que aconteceu foi o contrário. Eles arrombaram muito mais o sistema com as dívidas em si e hoje fica essa jogatina. Veja bem, existe um problema grave na previdência do servidor público. Claro, imaginem o seguinte, e não é culpa do servidor, tá bom? O servidor não tem culpa nenhuma de inventarem as coisas e depois querer descontar nele. O servidor, até 1998, não contribuía para se aposentar, sabia? Ele contribuía para outras coisas, ele contribuía para assistência médica, o CAPEP, mas ele não contribuía para se aposentar. A aposentadoria do servidor era, na verdade, o que o Guerzoni, que era um assessor do Senado, chamava de salário diferido. É um salário prometido para o futuro. Eu sou o Estado. Se você trabalhar para mim 35 anos bem bacana, eu deixo você parar de trabalhar e continuo pagando para você exatamente como se você estivesse trabalhando. Tudo bem? De quem é essa dívida? É do regime de previdência? Claro que não. Regime de previdência é o que recebe e paga.
Esse que só paga chama-se Tesouro. Mas no caso das prefeituras e dos estados, não pode pegar. Não é uma injustiça o imposto pagar essas super aposentadorias para o funcionalismo público? Funcionário público primeiro não tem lugar, culpa. Primeiro lugar, mas não, é o nosso imposto que vai pagar isso aí. Não tem que ter super aposentadoria. Eu também acho, mas isso tem, é outra né? história, mais ou menos. Se você fizer uma conta bem bacaninha, você vai ver que a média do servidor fica lá no alto, mas a grande massa ganha uma mixaria, tá bom? As super aposentadorias de uma casta dentro do funcionalismo. Tem coisa pior. Nessa proposta inicial que esse desgoverno fez, eles falaram assim, olha, nós vamos trabalhar com um percentual diferente para quem ganha mais. Justo, bacana. Só é meio ilusório. Por quê? Porque até o limite do INSS, ele estava mantendo 11%. Agora o Samuel quer jogar para 14%, que é pesado, mas estava mantendo 11%. Daí para frente é o servidor público, porque quem contribui para o regime geral não contribui acima disso. Acontece que o servidor público, desde 2013, para ser mais exato, o servidor público federal, não contribui mais acima do limite do INSS. Porque não pode, ele está em outro regime já. Ou seja, 11% é o máximo, daí para frente começa a aumentar. E aí vem o cômico. Chegava acho que a 28% para quem ganhasse acima do limite máximo que pode ser pago. Uau! Eu fiquei horrorizado. Falei, alguém pode ganhar acima do limite máximo que eu posso pagar? Nunca vi essas coisas. E tem. E passou. E tem. Não, isso é o que está jogando por aí. E tem gente que ganha acima do limite. Tem sim, senhor. E isso está errado. Agora, quer uma discussão rápida, teórica? A questão do que é direito adquirido. Porque essa é a discussão. O sujeito tem direito a se aposentar pelo último salário com paridade de reajuste, porque viveu assim, viveu para isso, é direito adquirido. Muda a regra no meio do jogo, é uma sacanagem. A não ser que fosse pro Coringão ser campeão. O resto eu não vou topar nunca. Mas agora com o VAR não vai ser mais campeão, agora tá difícil. Já foi campeão paulista com o VAR, pô. Se bem que o VAR, já foi campeão paulista. Se bem que o VAR tá complicado, né? O VAR erra mais que o juiz. O jogador do Uruguai lá não era pênalti, deram pênalti. O Japão foi derrubado, quer dizer, foi 2-2, mas o Uruguai levou vantagem com o VAR nos dois momentos. Com o VAR nos dois momentos, o VAR foi para eles. E o Cavani deixou o centroavante lá, o Suárez, bater. E lá, quando derrubaram o Neymar, o Cavani quis fazer no PSG, quis fazer aquela celeuma com o Neymar, né? O Neymar foi derrubado, foi bater o pênalti, o Cavani empurrou ele. Sim. E na seleção, o Cavani baixou a cabecinha, foi o pênalti dele e deu pro Suárez. É coisas que você não consegue entender, né? E agora? Um fez questão, né? Mas retornando, a questão do direito adquirido. O que é direito adquirido? Direito adquirido é um instituto jurídico que existe para garantir a confiabilidade do sistema, tá bom? E não o patrimônio individual de cada um. Essa é a diferença, tá bem? Por que eu estou levantando isso? Eu gosto sempre de lembrar. Havia um tempo, não sei se está vivo ainda, que tinha uma viúva de um prático do Porto de Santos que tinha atuado durante a Segunda Guerra e ela ganhava na época 54 mil. O teto na época, se eu bem me recordo, era 23 mil. Alguém falou que iam cortar o benefício dela de 54 para 23. E aí alguém me procurou e falou, pô, Pardal, você está com uma ação? Eu falei, eu não. Por que você não entra? Eu falei, porque não é justo. Como assim? Meu filho, entenda uma coisa. Direito adquirido não é a garantia patrimonial sua pessoal. Não, senhor. É a garantia da credibilidade do sistema. Segurança jurídica, inclusive. Isso. A pensão por morte é o quê? É a garantia de que os dependentes do cara que morreu tenham uma vida digna. Tudo bem? Pergunto, uma vida digna precisa aqui mais do que o teto, que era 23 mil na época? Não, né? Então não há direito adquirido em receber acima do teto. E eu acho isso para todo mundo, até para juiz. Quando recebe acima do teto, eu entendo que não há direito adquirido sobre isso. Falando ainda desse caso, existe também uma grande discussão, policiais, alguns setores trabalhistas que atuam em situação diferenciada, são expostos a riscos, enfim. Como é que você analisa esse ponto? Você acha que esses caras também têm que ter um regime diferenciado, como eles estão brigando, ou você acha que tem que ter todo mundo dentro do mesmo regime, todo mundo igual? Vamos lembrar uma coisinha, tem uma coisa chamada isonomia. Isonomia significa igualdade para os iguais, não para os desiguais. Igualdade para os desiguais não é bem isonomia, não é? Não representa a verdade. Então os desiguais têm que ter relações desiguais também. Isso eu não falo só para policial. Isso eu falo para estivador,
E se eu falo para metalúrgico, siderúrgico, lá no Alto Forno, infelizmente não existe mais, mas lá no Alto Forno, por exemplo, 25 anos. Jornalista também tinha aposentadoria especial. Era com 30 anos. Cara que mexe com raio-x. Raio-x é 25. Piloto de avião, né? Piloto de avião é 25, mas já está dando briga também, porque era o aeroviário. Então, vejam. Tem médico como veterinário que usa raio-x e eles não dão com 25, né? Mas veja, se você provar que todo dia usa raio-x, eu consigo para você, aposento você com 25 anos sem dificuldade. Entendi. Por quê? A questão, nesse caso, é a chamada habitualidade de permanência. Se você fala, não, só no dia de cirurgia, que é sexta-feira, que eu olho o raio-x. Não, mas o raio-x no hospital bate todo dia. Eu estou sabendo. Então, essa é a condição que você tem para efetivamente ter direito a especial. Sim. A habitualidade e permanência da exposição ao agente nocivo. E isso é briga feia, hein? Eu tenho brigado muito sobre isso. Mas a briga das 5 anos você aposenta antes pela coisa, não pega especial, né? Se o cara já estiver no finalzinho para aposentar. Não, na verdade, o que tem que se fazer nesses casos é solicitar junto ao INSS a aposentadoria que você entende que tem direito, juntando a documentação necessária. A autarquia vai negar, porque ela nem poderia conceder, já que a interpretação oficial dela é diferente, e você vai tirar cópia completa do processo administrativo, levar para o seu advogado e acionar, ajuizar a ação. Não tem jeito. Sim. Como é que ficam essas situações? Dessas categorias que são... Com a reforma? É. Olha, eles estão sendo absurdos. Em primeiro lugar, eles estão trabalhando a ideia das especiais, tanto dos policiais como dos militares, dos postos, dos militares também. Inclusive, eles estão trabalhando com a chamada idade mínima reduzida. Não é mais o tempo de exposição reduzido, é a idade mínima reduzida. Isso começa a complicar bastante, né? O problema efetivo é que fica cada um dando uma cutucada para um lado diferente. Eu digo a todo mundo, nessa reforma, não estou muito preocupado com os grandes. Por exemplo, quando vê esse projeto do aumento dos percentuais, acho que foi até a JUF que falou, nós vamos entrar com uma ação no Supremo. Eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Não é essa a minha preocupação. Porque esse pessoal que ganha mais, etc., consegue garantir, se houver direito adquirido, seja judicialmente, seja politicamente, seja no legislativo, e quem está perdendo mesmo é o pobre, meu velho. É o pobre. Vou dar um exemplo claro. Eles querem aumentar o limite mínimo de contribuição para aposentar por idade para 20 anos. Agora o Samuel fez uma bondadezinha, né? Falou 20 para os homens, 15 para as mulheres. Mas é uma sacanagem, eu já vou dizer já por quê. Bom, essa ideia de aumentar esse limite, eu pedi para um amigo nosso, o Daniel, que é um economista, para ele dar uma fuçada lá. O que isso representa? Sabe o que representa? Quase 70% dos que hoje são aposentados por idade não estariam aposentados se precisasse de 20 anos de contribuição. Eles têm mais que 15, que é a exigência atual, mas não ultrapassam 20. Por quê? Que bando de vagabundo, não quis trabalhar mais que 20. Para com isso, né? Eles trabalharam 50 anos na sua vida, mas não conseguiram ter 20 com registro em carteira, com contribuição. Esse é o problema efetivo. Você entendeu? Então, sabe, a discussão tem outro patamar. E de verdade mesmo, melhorou muito, tudo bem. É menos maldoso a proposta que o relator está fazendo do que a proposta original. Mas havia coisas ali que eram grotescas. Um exemplo que deu muita briga, o tal do benefício proporcional diferido. É aquele que o sujeito, quando completa 65 anos, se tiver na miséria, tem direito a um salário mínimo. A proposta que o cara fez era grotesca. A proposta era assim, em vez de idoso, que está escrito na Constituição, eu vou escrever 70 anos. Então, quem completar 70 anos, se tiver na miséria, tem direito a um salário mínimo. E aí eles falaram assim, mas não é tão ruim não, porque se ele chegar aos 60 anos na miséria, ele ganha R$400. Eu não tenho dúvida, sabe o que é isso? É um exercício de meritocracia. Se você tiver mérito de aguentar 10 anos com 400 pau ao mês, tem direito ao salário mínimo. Só mas pode ele ganharia isso, quanto? Né, ele ganharia quanto sem fora dessa proposta? Não ganhando os R$400, ele não ganharia nada. Dos 60 aos 65, mas ganharia um salário mínimo a partir dos 65 e não R$400. Hoje ele ganha a partir dos 400. Se você falar para mim assim, eu vou dar R$400 dos 60 aos 65, porque aos 65 ele já tem direito ao salário mínimo, aí eu aplaudo, digo, oba, vamos reforçar um pouquinho os necessitados. Agora, você falar para mim que aumenta 5 anos para dar o salário mínimo e dá 400 com 60, para com isso, pô. Isso está tirando sarro. Isso é piadinha feita, pelo amor de Deus.
E outras coisinhas mais mais que eles foram 10 anos, R$400 isso, para para poder chegar a ganhar o salário mínimo. Você acha que dá para a economia então, continuar, assim? a economia continuar crescendo sem essa reforma? Bom, vamos por partes. Em primeiro lugar, não está crescendo em nada. A economia não está crescendo coisa nenhuma. Como não vem crescendo há 16 anos? Não, né? no mínimo desde 2015. A partir de 2015 a gente se arrebentou. Para a economia poder tirar a cabeça fora d'água. Então, mas o que nós queremos na economia? É aquela velha historinha. Nós queremos apenas saber plantar trigo, exportar trigo para comprar o pão? Ou nós queremos fazer pão também? Ah, eu gostaria que a gente fizesse pão também, não é? Temos um padeiro bom por aí. Agora, se fecharem todas as padarias, evidentemente o padeiro ou aprende a plantar trigo ou morre de fome. Não podemos cair nisso. A desindustrialização é que nos arrebentou. Rapaz, tem umas coisas interessantes. Sabe qual é o maior defensor do direito dos trabalhadores hoje? Não é nem a OIT. A OIT é a Organização Internacional do Trabalho. Ela tem uma relação diversa. O maior defensor hoje é a OMC. Organização Mundial do Comércio. Sabe por quê? Porque ela diz assim, se você pagar pior para o seu empregado do que eu pago para o meu, você não vai comerciar com os meus amigos. Quer comerciar com os meus amigos? Paga a mesma coisa que eu pago, porque ele não consegue pagar menos, não é? Se ele pagar menos, ele tem greve, ele tem pressão, ele tem prejuízo. E se você pagar menos, você tem vantagem comercial. É isso que a OMC não quer. Mas não é a livre concorrência que vai nortear salário, que vai nortear preço, não é então, a competição. Então, na sua casa, você constitui uma baita escravidão, fatura com isso e pode. Não é escravidão. A sociedade internacional vai olhar para você e dizer, é livre. Você tem que ter limite do mínimo e do máximo. Então, para negociar com eles, o limite é o deles. Para ter como... Para negociar com eles, o limite é o deles. Ou você entra no limite deles, ou não negocia com eles, vai tentar negociar com outros. Mas isso não é uma imposição, às vezes injusta, como determinados países? Mas não é negócios? Sim, mas você tem que ter o mínimo e o máximo. Não. Você tem que ter aquilo que efetivamente interessa para o seu trabalho. Por exemplo, se eu sou o presidente da República, eu vou fazer aquilo que dá interesses ao meu país, nas condições próprias do meu país. Claro, com uma visão clara que eu tenha do mundo, etc, etc. Tudo bem? Sem viés ideológico. Por exemplo, eu não sou um imbecil de dizer que eu tiro a minha embaixada de Tel Aviv e ponho em Jerusalém, perdendo uma... exportação de frangos, que o Brasil estava fenomenal. O Brasil só tinha um problema de exportação de frango árabe, né? De frango muçulmano. É que, em razão da forma como tinha que se matar, havia um excesso de acidentes no trabalho. Mas isso se resolve, você sabe. Se houver fiscalização efetiva, isso se resolve. Então, como é que eu posso perder dinheiro no meu país, perder emprego, perder exportação, simplesmente porque a minha ideia de jirico é mudar a minha embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, que é um lugar onde fatalmente a minha embaixada vai sofrer atentado, o meu embaixador pode ser assassinado. Pelo amor de Deus, né? Mas isso não é nem ideologia, isso é burrice. Mas essa exportação do frango ia ser tão decisiva para a economia? Porque diz que é ideologia para eles, isso. Oi? Mas a exportação de frango para os países árabes seria tão importante para a nossa economia, para a nossa balança comercial? É muito importante. O pior é que é. O pior é que é. Mais que a carne que vai para morto da forma islâmica. Tá bom? Segunda-feira no Abatedor. Qual é o mercado? Qual é o mercado disso em Vamos pegar só um paísinho pequeno, tá? Estados Unidos. Comprava pouco. Estados Unidos. A Arábia Saudita. Conhece? Arábia Saudita. Nos Estados Unidos não tem muçulmano suficiente para isso. Não, estou falando de exportação em geral. Eu estou falando de exportação de frango. Mas é uma coisa muito segmentada para a gente colocar isso na é só isso. Eu não mexo com essa área, mas tem amigo meu que mexe. Eu nunca quis mexer com um animal de grande porte. Segunda-feira, terça, para alguns frigoríficos. Tem números disso para a gente mensurar? Eu não tenho, mas tem. Se você fizer uma boa pesquisa, eu não tenho, mas eu sou um bom pesquisador. Você acha que isso é um parâmetro para a gente discutir? Não, eu acho que essa questão do livre comércio, da livre concorrência? O que ele quer vender? É só você pegar, por exemplo, toda a projeção que o desgoverno atual faz em relação à exportação. Ele quer exportar, talvez, gado e grãos. Commodities. Isso, commodities. Ou seja, a produção industrial não temos mais. Não tenham dúvidas, a única forma de salvar a Previdência Social brasileira é emprego. Isso eu falei Por exemplo, eu não posso ficar discutindo
a contribuição que cada um vai fazer. Vamos falar sério. Se cada um faz a opção de fazer a sua contribuição, imagine você, um trabalhador que ganha bem, R$2.000 todo mês ele ganha, tá bom? Ele está feliz até com isso. Imagina que ele vai tirar 400 pau todo mês para contribuir para a Previdência. Ele vai escolher se ele janta ou se ele paga a Previdência. Ele vai ficar com 65 para ganhar um salário mínimo. Então não tem jeito, sabe? Não tem jeito, não é assim. Contribuição efetiva, seguro social é emprego formal, carteira assinada. Isso eu disse ontem. A melhor saída para a crise ou para a reforma da Previdência é a geração de emprego. Agora, formal, basta empreguinho informal. Mas por outro lado, esse Pardal, contrato... você não acha que o governo, por exemplo, precisa em 5, 6 meses incentivar o empreendedorismo? Já deu para ter, por exemplo, em 5, 6 meses nós não estamos cobrando muito do governo, não, o que você chamou de... Pelo contrário, né? É um absurdo a situação chegar agora como já chegou, né? Mas 5 meses não estamos apertando muito, porque já... Mas não é 5 meses do governo Bolsonaro que vai consertar os problemas do passado, não, né? Esse problema já vem... Ele podia não prejudicar mais. Mas esse problema já vem altos problemas... prejudicar mais, ele está prejudicando mais. Desde o governo Lula, Dilma e Temer. Aí eu tenho cá minhas dúvidas. Veja, qual foi o grande exemplo? O grande erro da Dilma, sabe qual foi? Ter sido eleita, né? A desoneração. Bom, essa é outra coisa. Ela podia ter aberto para o Lula ali, em vez dela se reeleger, ela ter lançado o Lula estaria eleito, seria presidente até hoje. Até hoje? Mas aí... Claro, se reelegeria. 4 mandatos? Mas aí... Não, mas isso é contra a Constituição. Não, o Alckmin ficou... Reeleição ad eterno? Ela ficava 4 anos. Entrou 2002. Então... Ele tinha que sair uma vez. Ele fez 2 vezes, fez 8 anos e elegeu Dilma. Sim. Ela ficou com Dilma. Quando Dilma fosse se reeleger, ao invés dela ser candidata à reeleição, ela deveria ter chamado Lula. Eu não elegeria a Dilma, aí que eu tô falando. Acho que a Dilma... Na primeira vez, a saída foi aquela. Como presidente, acho que não tem condição. Mas que ele falou, reeleger é a grande questão. Como fez o Alckmin. O Alckmin ficou 2 mandatos, depois elegeu outro, voltou mais 2. Mourão na Praia Grande. O Lula perdeu uma grande oportunidade de ser o maior presidente da história do Brasil, na minha opinião. Olha, com tantos problemas gerados, a gente tá, o problema é, a pauta é previdência, mas por tudo que está aí, não é só ele que tem que estar preso, tem que ter um monte de gente, tem que ter um monte de gente de outros partidos também presa, mas ele podia ter... Eu respondo para você podia ter ido melhor. Vamos chamar o intervalo, que a gente vai tomar uma tem muitas participações, aqui. Vai tomar uma maracujina, entendeu, tal. O Guto tá achando que 6 meses não vou até não foi só o Romano que quebrou a caneta aqui no programa, você também quebrou a caneta. Então nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Muitas participações, debate não acabou aqui no intervalo, professor Sérgio Pardal e Guto Brito. Vamos dar a opinião aqui do Uriel. O Uriel, essa aqui eu acho que ele foi dos desiguais aqui, mas enfim. Como interpretar o posicionamento dos deputados do PSL na bancada da bala, que exige a aposentadoria diferente para policiais, militares e forças armadas? Como é que você interpreta isso? Bom, na verdade, os policiais... O Uriel é meu amigo de muitos anos mesmo. Eu estou no Sindicato dos Metalúrgicos há 30 anos advogando. Mas vejam, existe o diferencial já. O diferencial efetivamente deve existir. Diferença para os diferentes, igualdade para os iguais. Então, do mesmo jeito que eu entendo que não posso deixar
Na siderurgia, o sujeito muito tempo, porque ele vai se arrebentar, os policiais também. Veja, a PM hoje já tem aposentadoria especial. Cirurgia diz no calor, não o executivo, né? Não, o cara que está lá na Vamos coqueirinha, lembrar de uma coisa. não? Claro, quem está na produção. É a produção que tem essas Eu coisas. sei, que fica no calor, Claro, que fica no lá calor, administrativo. no ruído, no produto químico, na periculosidade. Sabe, a briga é outra. Agora, é claro, e o PM, por exemplo, hoje, ele aposenta com 30 anos e ainda podendo trazer 10 anos de fora. Isso é a lei atual, não tem mudança alguma. É justo? É justo, sim, senhor. Não justo, na verdade, é exatamente aqueles que ganham mais quererem manter essa condição. Porque quem ganha mais, quem ganha 30 mil, quem ganha 20 mil, tem aplicações diferentes do que a Seguridade Social. Já tá bom, né? Ó, eu gosto de falar sempre 30 anos ganhando isso, o cara 30 faz mil já tá bom, né? Tem um grande pensador português, que já falecido, que é um grande pensador no campo da solidariedade, no campo da previdência e tal. E tem um livro dele que chama-se Direito da Segurança Social. Lá ele diz assim: país civilizado tem que ter essa formação previdenciária em 3 colunas. A coluna do meio é aquela que garante, mediante contribuição, os benefícios de quem tem de um salário mínimo até um certo limite, que pode ser 5.800, podia ser 8.000, mas nesse patamar. Do lado de cá, eu tenho a coluna da assistência social, que eu tenho que garantir todos aqueles que não conseguem entrar nesta coluna do meio. É o Tudo cara bem? de 65 anos que nunca trabalhou, que não tem tempo. Trabalhou sim, Ou trabalhou, mas só não foi. conseguiu completar 15 anos Sim. de contribuição. Se não fez 15 anos de contribuição. A maior parte que ele trabalhou na informalidade, é um pobre coitado. Agora, do outro lado também existe uma coluna importante, sabe qual é? É a da previdência privada complementar. Para aquele sujeito que ganha mais que 5.800 ou mais de 8.000, possa fazer aplicações e se aposentar de verdade. Porque isso é outra briga. O que é se aposentar de verdade? Meu professor, o mestre Aníbal Fernandes, que eu sempre faço questão de fazer uma saudação, já falecido, dizia: aposentar-se significa retirar-se para os seus aposentos. Entendeu? Você ganha reloginho, coisa e tal, vai para casa chorar um pouquinho, mas sai do trabalho. A função do seguro social é garantir o seu segurado, é abrir vaga no mercado de trabalho para quem está entrando e é distribuir grana. Porque, por exemplo, se você se aposenta de verdade ganhando bem, Você gasta. o cara ganhava 15 mil trabalhando. Agora ele aposentou, está ganhando um pouco menos, 12 mil. Ele tem 5 mil do INSS mais 7 mil de uma aplicação que ele fez. Bacana! Ele vai viajar todo ano para Aparecida, ele vai gastar dinheiro. É isso que o Brasil precisa. Agora, se eu faço a inversão, não dá. Se eu mudo a aposentadoria dele para um abonozinho mixaria que não permite que ele pare de trabalhar, aí eu não tenho nada disso. E abono não incorpora, né? Não, abono é o que eu chamo. O cara se aposenta Cala a boca. hoje sem precisar se desligar do emprego. Mas ele vai ganhar muito menos. Olha, para ter uma ideia, até 98, a média se fazia pelos 3 últimos anos. Lembra disso? Depois veio o tal do Valdec Ornelas, com quem eu briguei desesperadamente num evento no Rio de Janeiro, e mudou para os maiores salários que representem 80% de todos desde julho de 94. Tudo bem? Na época eu falei: olha, pior que isso nunca vai existir. Eu estava enganado. Na proposta que está aí, e o relator manteve essa sacanagem, a média que eles querem fazer é de todas as contribuições que você fez na sua vida. Entendeu? Ou seja, o cara que a vida inteira paga no salário mínimo não está reclamando. O cara que já começou a trabalhar mais velho e paga a vida inteira no teto máximo não está reclamando. Aquele pobre coitado que se esforçou, estudou, cresceu na vida, ganhava salário mínimo, aumentou, foi crescendo, quando ele se aposenta ele pega a média total. Qual é a garantia que ele está recebendo com isso? Justamente para aquele que mais merecia alguma garantia, não terá. Então, sabe, essas mudanças já vêm acontecendo há muito tempo. Né? Pardal, você citou a Alemanha nessa Sim, questão sim. da Previdência. A Alemanha também fez uma reforma da Previdência. Mas fez. Desidratadinha. Sim, Todos os fez. países Fez. Aposentava com fizeram a 65. reforma. Essa reforma tem que ser feita. Aposentava com 65 e agora aposenta com 67, tá bom? Tem uma coisinha importante. Olha, na Alemanha, eu me lembro que houve algumas negociações muito interessantes no momento da crise econômica, da crise industrial mais brava. 2008, 2009, 2010. O acordo foi o seguinte: eu reduzo a tua jornada de trabalho, que eu estou vendendo menos. Eu reduzo a tua jornada em 20% e reduzo o seu salário mensal em 10%.
Ou seja, o seu salário hora aumenta, mas no final do mês você ganha menos porque trabalha menos. Fizeram o acordo. Você acha que isso no Brasil pegava? Não dá, sabe por quê? Porque aqui não tem o que a gente chama de gordura salarial. Eu não tenho gordura para negociar, como é que eu faço? Eles lá tinham gordurinha, né? E a gordurinha dos 10% Aí foi o cara negociável. trocou 20% de lazer, 20% mais de tempo do trabalho por 10% menos de salário. É legal, os filhos agradecem. Agora, aqui, a proposta que foi feita durante o governo Temer era bem diferente. Era, eu reduzo 20% e reduzo 20% também, tá bom? Aí complica, né, velho? A França eu já não tenho gordura ainda. Eu quero fazer hora extra para poder pagar minhas contas, pô. A França já está tendo problema também para tratar dessa reforma. Como é que você acha que a França, que é um país que a gente sempre procura seguir em termos de benefícios sociais... Depende de quem está no poder, né? Quando é um governo socialista. A França está tendo problemas agora. Você acha que a gente pode aprender com essas reformas que a França está fazendo? Primeira reforma que a França fez no campo do direito trabalhista não pegou. Fez e desfez imediatamente. Sabe qual foi? Foi aquela possibilidade do primeiro contrato permitir o despedimento imotivado. Lá não tem despedimento imotivado. Claro que não é só motivo disciplinar, como é o Brasil. Aqui, despedida por justa causa é só motivo disciplinar. Lá não. Tem motivo econômico, tem motivo profissional. Ó, eu mudei a minha oficina e agora não preciso ter 15. Com 10 eu me dou bem. E como é que eu faço para mandar 5 embora? Eu chamo o sindicato, chamo o ministério, sento os meus 15 trabalhadores, vejo se algum deles está querendo ir embora mesmo. Depois eu vou ver aquele que já está aposentado não precisa tanto. No dá para se aposentar. Você entendeu? Essa é a condição que você faz. Isso é o que se faz. Agora, o que eles queriam? Eles queriam que no seu primeiro contrato você pudesse ser despedido livremente pelo patrão. Não tivesse que fazer nada disso. Sabe o que isso ia significar? Ia significar que o trabalhador francês só teria o primeiro contrato. Do segundo contrato em diante, ninguém quer ele. A rotatividade, em especial do operário menos qualificado, ia ser um terror. E do mais jovem também. Menos qualificado e mais jovem. Os Estados Unidos funciona não assim, mas... Não, é que os Estados Unidos têm uma relação diferente. Não podemos esquecer que o americano é muito mais individualista. Sim. Então as condições são diferentes, né? Você tem uma legislação específica... É uma outra economia... É uma outra economia. Veja, o que é a justiça do trabalho? Para que serve? Ah, ela serve para dizer quem tem razão. Não é. A justiça do trabalho foi criada em defesa do hipossuficiente, do trabalhador que tem mais dificuldades de enfrentamento com o seu patrão, que tem dinheiro. Então, é parcial. Não é que ela é parcial, ela foi criada para isso. A justiça do trabalho foi criada em defesa dos trabalhadores. Claro, não tem que pagar. Então foi criada para ser parcial para os trabalhadores. Desse ponto de vista, sim, mas não é para pagar o que não está na lei. É para garantir a legislação. Mas uma justiça só para tudo não é suficiente? Depende, para que né? tem que ter justiça para do trabalho? Iguais. Mas a justiça só... Para os iguais. Uma única justiça para todo mundo? Para os iguais. Não para os desiguais. Mas deveria ter litigância de má fé, né? Porque hoje já tem, né? Hoje já tem. Então acho que é uma regra trabalhista. Porque o cara chegava lá e falava, eu não recebi férias. O cara falava, então recebeu. Eu não recebi férias, eu recebi. Coisa pior, eu não recebi tal. O patrão chega uma hora que vai discutir hora extra. Às vezes, a justiça trabalhista ela é boa. Ela é boa para o mau patrão e para o mau funcionário. Concorda? Tem colega trabalhista que punha no computador uma peça inicial modelo. Só mudava o nome do... Sabe o que fazia? Tudo que existisse e não existisse. Não dá. Isso tanto é real que no TRT, alguns amigos me contaram que quando o advogado manda os seus recursos todos iguaizinhos, com direito ou sem direito ele vai perder, porque ninguém mais aguenta esse tipo de coisa. Então isso sim é um problema. Excessos agora, aconteciam. veja, essa reforma trabalhista que foi feita, por exemplo, o tal do contrato intermitente. Já viu essa brincadeira? Você é meu empregado, tá? 48 horas eu te aviso que você tem que trabalhar, 48 horas antes, você vai e trabalha. E aquele seu trabalho eu pago. O resto, você se vira, não é? Bacana. Isso é tão violento, que o INSS começou a sacanear pior ainda, né? O INSS começou a dizer o seguinte, se a tua contribuição desse mês não atingir um salário mínimo, não vale. Eu descarto. E aí me vem a PEC 006 e outra vez no substitutivo também tá, dizendo assim, vou resolver o problema. Quando a sua contribuição não atingir o salário mínimo, você pode ir somando com as que vierem depois e cada vez que atingir o salário mínimo você faz um mês.
Quer dizer, o cara sofre 5 meses sem conseguir chegar ao salário mínimo e aí, quando ele atinge o salário mínimo, 5 meses vale por um só. Não é possível, né? Em cima disso que a gente falou, geração de emprego, acho que é a melhor saída para o nosso país. Você não acha que deveria haver, inclusive nas escolas, um incentivo maior ao empreendedorismo? As pessoas individualmente irem buscar uma melhor qualificação e uma melhor colocação e ganhar dinheiro com isso? Olha, eu sinto dizer para você, mas isso não é real. Em Cuba, por exemplo, existe hoje um movimento contrapropista. Sabe o que é contrapropista? É por conta própria. Filete teve lá... É por conta própria. Mas também não é o regime ideal, né, Pardal? Não, eu só estou levantando que existe uma novidade lá. Muito mal também, existe né? uma novidade lá, que é essa ideia do contrapropismo. Cada um por conta própria. Então, se você é um bom barbeiro, você pode montar seu salão. Essa é a grande novidade. O que é empreendedorismo? Empreendedorismo é algo que com certeza pode ajudar bastante um setorzinho da classe média. Eu acho que... Mas operário... Mas não ajuda o mais pobre? Trabalhador manual, não. Aquela mulher que faz bolo, que faz brigadeiro, que faz doce, que vai vender na rua, o sujeito que faz artesanato. Pergunta para ela o que ela preferiria, fazer isso tudo ou ter um emprego formal, onde ela entrasse tal hora, saísse tal hora, pudesse ir para casa, cuidar das crianças. Depende do quanto que ela vai ganhar. Pardal, concorda? No mesmo valor, eu estou dizendo. Emprego formal, no mesmo valor. porque ela vai fazer o que ela gosta. Aquilo que ela ganha ali, tudo bem, o que ela gosta. O que ela gosta de fazer? Ela gosta de cozinhar aquilo? Então eu vou dizer para você, entre ela fazer empadinha, bolinho, etc, etc, na casa dela, sair de madrugada e vender, diz para ela que ela vai ganhar o mesmo valor que ela ganha ali, para ir naquela grande padaria nova que tem ali e ser a cozinheira dos doces, empadinhas, etc. Pergunta o que ela prefere. Mas essa padaria vai estar aberta lá para ter essa vaga de trabalho? Ela vai falar que adora fazer... Você não acabou de falar? Estou dizendo para você que dizer que o empreendedorismo resolve para os mais pobres não é verdadeiro. Ele é um foco de crise somente e não é verdadeiro. Veja, discordo. Empreendedorismo de verdade é aquele menino que, por exemplo, com todo esforço, conseguiu se formar engenheiro. E aí ele montou um negócio por conta própria, onde isso sim é o verdadeiro contrapropismo, por conta própria, tem capacidade... Mas por que o pobre não pode também... Porque não consegue se formar. Mas por que a gente não... Deu uma equiparação profissional mas pra por ele? que a gente não cria oportunidades para todos aí sim, terem as mesmas chances? Como? Me dá essa receita aí que eu tô... Facilitando o acesso dos mais pobres à educação, sem cota. Sem cota. Tá vendo só? Sem cota, sem cota, Pardal. As cotas da universidade são uma das formas de pagar dívida, meu filho. Mas esses caras, mas todo mundo tem que ter as mesmas oportunidades. Por que tem que ter cota? Para você, para ter as mesmas oportunidades. Na televisão defender cota. Aonde você estudou? Data Vênia eu discordo. Aonde você estudou? Qual foi a escola que você fez? Depende, ensino médio, fundamental. Então, no ensino médio e fundamental. Ensino médio, universas e objetivo. Olha, no meu tempo era um pouco diferente, né? Eu fiz Grupo Escolar Azevedo Júnior, Ginásio Estadual Professor Primo Ferreira e Colégio Técnico Industrial de Santos. Mas todos com excelente nível. Escolas públicas com excelente nível. Porque naquele tempo. Então, no Colégio Canadá tinha processo seletivo para entrar. Não hoje. Então, você não tem que melhorar isso? Não é isso? Vamos retornar. Agora, quer falar de educação, filho? Lembra do seguinte, quando tinha uma tal de ditadura militar, ao fazer o golpe em 64, eles fizeram uma promessa. Filete, os teus filhos vão ter escola, eu garanto isso para você. Hoje está faltando escola, mas vai ter escola para todo mundo. Sabe como é que eles fizeram para dar escola para todo mundo? Inventaram na época o 4º período, lembra? Um período era das 7 às 11, das 11 às 3, das 3 às 7 e das 7 às 11. Inventaram o 4º período e com isso tiveram que contratar mais 1/3 de professores. Professor na escola pública ganhava bem. Eles começaram a contratar, ao invés de mediante concurso, através de apaniguados. E aí, o ensino público arrebentou-se. Recupere o ensino público, pague bem os professores da rede pública, que eu acabo com qualquer tipo de cota. Mesma coisa, garanta que os negros nesse país têm efetivamente a mesma chance, as mesmas condições que todo branquinho, que eu também acabo com as cotas, não tenha dúvida. Mas primeiro, vamos ter certeza que isonomia é igualdade para os iguais. E igualdade para os desiguais não é isonomia, pô. É sem vergonhice. Mas a gente tem que criar oportunidades para todos. Ótimo, iguais. De formas iguais.
Então, mas aí você também não tem que ir lá naquela família que não quer que o aluno, que o filho vá para a escola, que quer que o filho faça outra coisa, que já quer, é meio problemático. Quer que o filho trabalhe. Hoje não tem família que não deixa o filho para a escola que não tome uma dura certa, porque até cadeia dá, viu? Mas será? É obrigação. Uma obrigação, mas que nem todos cumprem, né, Pardal? Veja, quem não cumpre efetivamente? Pergunto para você, um sujeito que lê jornal todo dia, um sujeito que tem seu emprego formal, um sujeito que toma café da manhã, almoça, janta, se ele não quer que seu filho vá para a escola, é um débil mental, não é? É melhor que ele passe por uma terapia, porque o sujeito está mal na cabeça. Mas não tem. Jovens adolescentes no crime, por exemplo, tráfico de drogas, por quê? E não estão na escola. Por quê? Porque não tiveram oportunidades, em primeiro lugar. Não tiveram oportunidades. Eu acho que não. Às vezes o Estado não chegou lá. Rico Mulinha não tem. Tem. Está em todos os segmentos, Pardal. Está em todos os segmentos. Acho que a gente tem que acabar com a vitimização. O rico é baladeiro. Vamos acabar com a vitimização. Eu acho que a gente tem que ter oportunidade para todos. Sim. Desde o branquinho riquinho, tem branquinho pobrinho também, até o negro, o índio. Mas o que falta? Mundo. O que falta para o riquinho ter oportunidades? Querer. Eu acho que o querer é para todo mundo. Aí é o problema dele. Sim. Aí sim. O pobre... Ele não precisa, ele tem todas as oportunidades, e o cara não fez nada, aí é problema dele. Agora, eu não dou todas as oportunidades e vou estar cobrando que o sujeito tenha a cabeça suficiente para saber a importância de levar o filho à escola. É difícil, né? Você já viu o negócio da vacinação agora? Tem débil mental por aí dizendo que vacinação é ruim, vacinação faz mal. O que eu posso fazer? Pardal, eu acho que na questão do pobre, o que o pai desse menino tem que ter? Tem que ter um emprego. Claro. Ele tem que morar numa habitação digna. Claro! Né? Aí, a partir disso... perto do emprego, né? De preferência. A partir daí, você vai poder colocar essa criança no caminho, se ele não quiser estudar... E obrigar o pai. Exatamente. Obrigar o pai, dizer, meu amigo, até o final do ensino médio, ou você põe seu filho para estudar, ou você vai pagar a multa e se vacilar vai para cadeia. Claro! Nossa, tá certo. Claro, agora dê primeiro o emprego e a habitação digna. Claro. Eu acho que o ponto de partida de qualquer governo que quer melhorar a condição do seu povo é dar habitação digna e dar emprego. E emprego digno. Tem uma formal. Pardal, gente finíssima, me deu aula, a Lucélia tá mandando um abraço para você. O Adel, os Estados Unidos não tem justiça de trabalho e todo mundo gostaria de trabalhar nos Estados Unidos, né? É a opinião do nosso amigo. O Carlos Alberto Martiniano, também é advogado. Eu sei que você é progressista, mas a política, em parte, é totalmente contrária à reforma previdenciária. Se você acha justo os servidores públicos receberem proventos bem superiores ao teto previdenciário, já falamos aqui, né? Continua, um abraço para o seu colega de trabalho. Sim. Então. Teve várias participações aqui, a Cris está parabenizando o programa, o Uriel já falamos, o Alcino, um abraço para o meu amigo Pardal, Fé em Previdência, né? Muitas participações, né? Guto Brito, programa, né? Complicado. E tem aqui a Dona Ivonete, vou mandar um abraço para a Dona Ivonete, que ela ligou no intervalo, mas a gente estava pegando outras participações. Também a Alessandra comentando aqui que ela acha que o Brasil estamos cobrando muito do Bolsonaro para 6 meses de governo, a opinião dela. Eu acho que o mais importante, um abraço para todos esses telespectadores que mandaram as perguntas aqui, o mais importante é a gente ter pessoas gabaritadas e do quilate do Pardal para debater. Claro. A gente aqui está debatendo ideias, a gente não é inimigo, exatamente, eu acho que a democracia, o bonito é isso, a gente poder conviver com pessoas que não têm as mesmas opiniões da gente, mas nós todos aqui concordamos que tem que ter emprego para todo mundo, tem que ter qualidade de vida para todo mundo, tem que ter justiça social para todo mundo, porque todo mundo está no mesmo barco. Ninguém está torcendo contra, ou ninguém é contra porque é contra. A gente quer um melhor caminho, e você que está aí do outro lado, dando o prazer da audiência, é que vai decidir. O que a gente quer é melhorar, principalmente a nossa cidade. A gente mora na cidade. A gente faz tudo dentro da cidade. Então, se a nossa cidade melhorar, se tiver emprego para todo mundo, se tiver escola para todo mundo, de qualidade, todo mundo vai ser feliz. Obrigado, Pardal, pela oportunidade. Ora, só para encerrar a brincadeira, lembrem sempre que já houve uma emenda constitucional em 98, outra em 2003, e com o desenvolvimento que veio até hoje, não levaria 20 anos para todos os benefícios estarem equiparados, e eu digo mais, para os regimes próprios de servidores serem engolidos pelo INSS. Não levaria 20 anos.
das reformas que já aconteceram, hein? O 98 ponto principal já é o custeio. tem quase 20 anos aí, né? Não, 20 anos Já daqui para tem. frente, eu digo. Nos próximos 20 anos, encerrariam as regras de transição e, com certeza, o INPS engole os outros. Porque o que é seguro desse tamanho? Seguro o regime que criaram no Guarujá, para meia dúzia, como é que ele suporta? Ele vai ser engolido pelo grande segurador. Bom, mas foi um prazer estar por aqui com vocês, é sempre uma alegria. Um abraço. O Wesley Screck e Aldo Santos Pinto, que foi seu aluno, também está mandando um abraço para você. Vamos ter que encerrar o programa. Uma excelente quinta-feira para todos. Boa tarde, boa noite para quem está vendo a reprise. Boa madrugada, né? Reprise às 23 horas, a 1 hora da manhã. Fiquem com Deus, com a nossa excelente com a nossa programação. E todo mundo tem que ter igualdade, realmente. A gente tem que ter igualdade. Nada de mais para um do que para outro, tal. Acho que o que o Guto falou, o Pardal, foram excelentes, cada um para sua vertente, mas as oportunidades têm que ser igual para todos, as divisões para todos iguais também, né? Muito boa tarde e fiquem com Deus.